Olá pessoal, bom dia. Continuando nosso curso de Fisiologia, vamos começar agora a falar sobre o sistema respiratório, sistema ventilatório e vamos começar pelo nariz. Então, vou mostrar para vocês um crânio de um chimpanzé. O chimpanzé, ele tem um nariz bem plano, ele não tem essa protuberância. Os buracos aparecem diretamente na face do chimpanzé. É por isso que eles são classificados como platirrinos, quer dizer, nariz chato. Nós também somos classificados como platirrinos, mas nós temos esse apêndice para fora e apenas nós, dentre todos os platirrinos, entre os orangotangos, os chimpanzés, os gorilas e o gênero Homo, só no gênero Homo é que você vai encontrar esse apêndice nasal. O primeiro bicho que apareceu com o nariz foi esse aqui. Isso aqui é um crânio de um Homo erectus. O Homo erectus tem um buracão no nariz bem grande, né? E por que é que ele tem? Por que apareceu primeiro nesse bicho? Bom, o que diferencia basicamente o Homo erectus dos que o antecederam, que no caso foram o Homo habilis e antes o Australopithecus, em especial o Australopithecus afarensis, era que todos esses bichos eram bípedes. Todos esses bichos andavam como nós andamos hoje em dia. Mas o primeiro bicho que tinha a capacidade e o desenvolvimento do corpo para correr foi esse bicho aqui, o Homo erectus. O Homo erectus corria muito bem. Ele era, inclusive, a estatura do Homo erectus era mais alta do que a gente. A nossa estatura média é 1,65 m, 1,70 m, nós Homo sapiens do mundo inteiro. O Homo erectus ele tinha uma estatura maior, ele era mais alto. Então ele era um bicho especializado em correr. Eles usavam isso para correr atrás dos animais, e caçar, enfim. Bom, o que acontece é o seguinte: se você colocar um chimpanzé para correr, o chimpanzé ele não consegue fazer isso porque, como o nariz dele é chato, o ar entra diretamente no nariz e com a corrida o ar entra em quantidade maior e resseca o nariz. Isso é muito desagradável, né? Então a natureza, a evolução teve que criar uma maneira de dificultar o ar a circular no nariz. Então o que nosso nariz faz, na verdade, é dificultar. Em vez do ar entrar diretamente no nariz, ele tem que entrar assim e fazer assim e fazer assim. Ele tem que fazer toda uma curva dentro do nariz. Isso faz com que o ar permaneça mais tempo no nariz e isso permite com que o nariz produza uma série de efeitos sobre esse ar. O ar passa a ser aquecido, umidificado, filtrado, de maneira então que o nariz, a estrutura pirâmide nasal, tem a função de dificultar a respiração, mas que é um fator que vai auxiliar quando você vai correr. Quer dizer, quando você vai correr, você vai respirar mais pelo nariz, você vai entrar mais ar pelo nariz, e o nariz, causando essa dificuldade, digamos assim, vai permitir com que o ar seja tratado para não chegar no pulmão frio e seco, por exemplo. Tá? Então, existem uma série de funções das narinas, né? O nariz, essa especificamente, tem essa função, mas das narinas, aliás, só uma curiosidade, o termo técnico para isso é autapomorfia, quer dizer, quando uma coisa acontece num bicho e não acontece em outros bichos, né? Praticamente o único bicho, em todos os bichos que tem nariz, somos nós. Então você vai ter outras funções no nariz. Você vai ter a função de aquecer o ar, a função de umidificar o ar, a função de filtrar o ar e uma função muito importante que é a função de ressonância da voz. Quer dizer, quando a gente fala, uma coisa é a minha voz sair desse jeito, outra coisa é a minha voz sair desse jeito, como se fosse um computador. Essa diferença acontece porque o ar passa pela laringe, onde surge a voz, né? Mas a voz ela ressoa dentro das minhas narinas, dentro dos meus seios paranasais, de maneira que ela sai de uma forma mais agradável para as pessoas escutarem. Se você não tivesse, se você tivesse uma voz que saísse diretamente da garganta, ela sairia desse jeito, né? Uma outra coisa que serve o nariz é para o reconhecimento de antígenos. Então, à medida que a gente vai respirando, a gente respira junto com ar. Bactérias, vírus, tá aí o corona para mostrar, né? Bactérias, vírus, uma série de antígenos
né? E essas substâncias, elas quando entram no nariz, assim como na garganta, quando elas entram na garganta, os cornetos nasais, as amígdalas, elas servem para captar, uma das funções serve para captar esses antígenos, de maneira que eles são reconhecidos e que acontece pelo sistema linfóide do corpo a produção de anticorpos. Então, uma das funções não só de filtrar, mas de reconhecimento desses antígenos para o organismo se antecipar e produzir anticorpos. Uma outra função também muito importante, não tão importante quanto nos outros animais, mas importante no ser humano, é o olfato, né? Então, o que é o olfato? O olfato é você perceber, captar uma série de partículas, os odoríferos, né? E essas partículas, elas são reconhecidas pelo primeiro par craniano. O primeiro par craniano vai reconhecer essas partículas. Ele é um prolongamento do telencéfalo, né? De maneira que você vai conseguir perceber os diferentes tipos de odores. A fisiologia do olfato ainda é uma coisa um pouco misteriosa. Existe uma série de teorias que explicam isso, mas não é uma coisa ainda totalmente definida. Como que você reconhece os diferentes tipos de odoríferos, de odores, né? Uma coisa que tem que ficar bem clara é o seguinte: existem nos animais um tipo específico de percepção de odor que nós chamamos de ferormônios. Quem já viu um cachorro maluco no portão da casa porque passou uma cadelinha do lado de fora no cio, sabe o que é um ferormônio, né? Então, nós não temos essa capacidade, ou temos uma capacidade muito residual de perceber os nossos ferormônios. Existe dentro do nariz, no septo nasal, uma estrutura que é um resquício do nosso órgão perceptor de ferormônios, que é o chamado órgão vômero-nasal, que em algumas pessoas, em mais ou menos 5% da população, você percebe como um pequeno furinho ou uma pequena depressão no septo nasal. Esse órgão residual seria na gente o órgão perceptor desses ferormônios. Já foram feitas uma experiência, por exemplo, eles pegaram suor de um homem e colocaram num copo e colocaram numa sala, desse copo numa sala, onde tinha várias mulheres trabalhando. E eles perceberam, as mulheres não sabiam que tinha no copo e nem perceberam que o copo estava lá, mas perceberam nessas mulheres uma ativação maior, elas ficaram mais ativas, ficaram às vezes mais irritadas. Quer dizer, houve uma mudança do comportamento dessas mulheres pela presença de um copo com um suor masculino, que teoricamente teria os ferormônios. Eu não sei se foi feito uma coisa semelhante com os homens, mas de qualquer forma parece que ainda existe algum resquício dessa ação de ferormônios em nós, Homo sapiens, né? Uma coisa que tem que ficar bem clara é que existe uma diferença na percepção do olfato e da sensibilidade nasal. Porque o olfato é dado pelo primeiro par craniano, mas a sensibilidade nasal é dado pelo quinto par craniano, pelo trigêmeo. Então, por exemplo, se eu colocar perto de vocês café, vocês vão sentir o cheiro do café, do pó do café, por exemplo, e você sente através do primeiro par craniano. Mas se eu colocar amônia, isso vai irritar o nariz de vocês, e essa percepção não é dada pelo primeiro par, é dada pelo quinto par, que é o que é responsável pela sensibilidade do rosto e sensibilidade da mucosa nasal. Então isso engana um pouco. Você pode, quando você vai fazer em semiologia um teste para ver se a pessoa está respirando bem, você vai testar o primeiro par craniano e os outros pares cranianos. Você não pode testar o primeiro par craniano com uma substância irritável. Então você vai usar, por exemplo, café. Mas você não pode fazer isso, por exemplo, com amoníaco, você não pode fazer isso com cloro, você não pode fazer isso com álcool, perfume. Por quê? Porque essas substâncias são substâncias que irritam a mucosa, e aí você vai ter estimulando, na verdade, um outro par craniano, que é o quinto par. Então tem que tomar um pouco de cuidado quando vocês forem testar se a pessoa está sentindo o cheiro das coisas. Isso faz parte da anamnese, da semiologia, que vocês vão aprender no semestre que vem.
Mas vocês têm que tomar esse cuidado, porque se vocês, dependendo do que vocês usarem para testar, vocês podem se equivocar. Então, a pessoa pode ter uma anosmia, por exemplo, nesse período que você está agora de Covid, que muitas pessoas perdem o olfato, e essa perda às vezes dura 1 mês, 2 meses para voltar. Se você fizer um teste com café, talvez você perceba que essa pessoa tem uma anosmia ou uma hiposmia, quer dizer, ela não sente o cheiro do café. Mas se você fizer, por exemplo, uma substância como álcool, perfume, por exemplo, ela vai dizer que está sentindo alguma coisa, mas na verdade não está. Ela não está sentindo o odor, ela está sentindo simplesmente a irritação que essa substância produz no nariz, determinada pela percepção do quinto par craniano. Beleza?